Boa tarde. Boa tarde a todo o povo angolano de Cabinda Cunene. Muito boa tarde. Povo angolano, eu disse que vou fazer esse vídeo e não tenho muita certeza se vai entrar ou não no YouTube, mas pronto. Povo angolano, o nosso programa é chamado Ana Nekongo. Ana Nekongo encontra-se no YouTube. Se entrar no YouTube, vai ter Ana Nekongo, A-N-A, espaço, N-E, espaço, K-O-N-G-O, Ana Nekongo. Quer dizer descendente do Reino do Congo. Falamos dos assuntos de Angola, de Cabinda Cunene. Na realidade, o nosso programa é uma associação dos angolanos residentes no Reino Unido e que são do Reino do Congo. A maioria são bacongos, mas sendo de Angola, falamos também, informamos também o nosso povo que encontra-se em Angola e ajudamos também ao nosso povo de Cabinda Cunene, como dizem os que não têm palavra. Isso foi o nosso rubrique de hoje. Sempre que nós falamos, lembramos um pouco da nossa cultura, do nosso passado. Pensamos o nosso bisavós, avós, e essas são canções que nos faz lembrar o nosso passado, os velhos, bisavós, avós e aquele povo, aqueles velhos. E sempre que essa canção fica a tocar, eu sei que muitos do nosso povo, o sangue sobe na cabeça, às vezes o corpo fica a tremer, a ver muita coisa à frente deles, que são coisas do passado. Povo angolano, como eu acabei de dizer, não tenho muita certeza se esse vídeo vai sair. Mas quero falar um pouco da igreja Imut. Eu falei, contei muita coisa sobre essa igreja. Contei muita coisa sobre o pastor desta igreja. Infelizmente, nada foi feito até hoje. O pastor ainda anda solto ali, na igreja, a pregar sem máscara.
e o governo, o presidente da república, ministros e chefe da segurança a falar, tropas, polícia na rua. Um médico, parece um doutor que foi morto, a conduzir dentro do carro sem máscara. A polícia manda parar e o médico vai acabar na cela de uma esquadra e aí vem a morte. Mas o tal pastor da igreja prega 4 a 5 horas sem máscara. E nada foi feito, nem a polícia, nem segurança, nem ministro. E hoje já não falo muito dos assuntos dessa igreja, porque descobri muita coisa que eu contei ao nosso povo, só que muitos não acreditaram. Eu gostei de ver outro irmão que estava ainda a falar da igreja Imut, da igreja universal, e a verdade saiu e vimos aí, o governo tomou medidas para fechar a igreja universal. Há uma semana vi outro vídeo que foi enviado aqui, a polícia a bater pastores angolanos que estavam a manifestar à frente da Igreja Universal, sempre na luta dos seus direitos. É triste que na nossa terra, que é Angola, que é do povo angolano, o próprio angolano não tinha direito de comer no mesmo refeitório com o pastor brasileiro. Pastores angolanos foram feitos vasectomia com a ordem dos pastores brasileiros. Foi triste. Os pastores angolanos não podiam fazer filho se tiver a viver numa casa da Igreja Universal. Isso vai acontecer dentro de Angola. Isso nunca pode acontecer no Brasil, que seja na Europa, seja em outra parte da América. Mas estava a acontecer em Angola, que é a nossa terra. E eu falei disso. Falei muita coisa da igreja, porque eu tinha informação de dentro. Eu tinha informação até das pessoas que comiam, que sentavam com o pastor. Dava-me todas as informações daquela igreja. Até eu devia também citar alguns nomes daquelas pessoas que me davam a informação, porque isso, para poder disfarçar as informações que eu recebia da igreja. Mas tudo que eu dizia era a verdade da igreja. Mas nada foi feito. E o nosso irmão hoje saiu, até meteu, pôs aí áudios da irmã angolana que fazia parte da igreja, que namorava com o pastor Camalando. Na altura ela tinha 12 a 14 anos. Hoje ela tem 30 e tal anos, 35, 36. Já é uma senhora, anda escondida aí nas casas de Angola. Há pessoas como um Mbombi, foi morto, que mandou matar o tal pastor. Eu contei essa história. Se o governo angolano, se a segurança meter mão no tal pastor, Angola vai se mexer, porque vocês vão descobrir coisas. E eu digo a verdade, a Procuradoria da República, a Segurança do Estado vão sair ridículos e estúpidos.
porque vão descobrir muita coisa naquela igreja. Vai sair pessoas que vão contar histórias que não tinham a possibilidade de contar. Há pessoas ainda que fazem parte da igreja, não conseguem sair porque tem medo de morrer. E eu recebi vídeo do meu irmão a falar. Recebi outro vídeo também, onde ele meteu os áudios da menina a falar. Mas ele só meteu, parece mas há mais áudio. A família da Bibiche, que ficou maluca nos Estados Unidos, também tinha feito áudio. Eu descobri que o tal pastor Kamalando é um grande feiticeiro, anda com muito feitiço. E aí até ele trabalha com alguns membros do governo. São eles que andam a proteger até o tal pastor. É por isso, todas as queixas que foram feitas, tudo que eu fiz para ajudar as meninas que andam presas naquela igreja, não conseguiram, porque o tal pastor é um grande feiticeiro. E até eu fui envenenado, até agora a saúde ainda não está boa. Estou a fazer tratamento, mas a verdade é que estamos na Europa. E outras coisas, está a pedir muito dinheiro para poder pagar aos advogados, para chegar na conclusão. Mas tive sorte de explicar tudo na polícia. Fiz entrevistas com o Scotland Yard e estão a tomar conta de tudo que eu faço, que seja no YouTube, conta bancária. Há umas semanas atrás, essa aqui é a segunda semana, fecharam o meu YouTube, porque o meu YouTube anda controlado, não sei, pelo pessoas do tal pastor, porque o pastor Kamalando utiliza muitos miúdos angolanos. A maioria são da província do Zaire, ou do Uíge, não sei, mas são de Bembe. Muitos de Bembe que o senhor Kamalando utiliza. Mas na realidade ele próprio não é angolano, é baluba. E no seio do governo angolano, muitos que são balubas, que já trocaram os nomes, andam com nome português, como vieram já de 77, eram um pouco jovens, tiraram curso, alguns foram parar em Portugal com a bolsa do governo do MPLA, aprenderam bem o português. Falam português afinado, mas são balubas, o Swahili, que falam Swahili quando encontram-se entre eles. E muitos deles são feiticeiros, colaboram com o tal pastor da igreja Imut. E muita coisa que acontece que nós andamos a contar, que eu divulguei, não cheguei de passar, porque os que estão à frente são congoleses. Que o povo angolano não sabe, vê-lhe com o nome português, um português afinado. Mas na realidade ele não tem nada a ver com Angola, ele é um congolês. Veio com aquela tropa catanguês. E são histórias que nós devemos contar ao povo angolano, porque muitos não sabem. E está a acontecer muita coisa, e nós a pensarmos que está aí vai travar isso, porque ele tem um nome português, ele não fala lingala, mas ele na realidade ele não é, ele é congolês. E até ele está aí, ele é a porta que está a ajudar para isso sair e estragar a vida do povo angolano e causar fome e causar maldade, malnutrição, muita coisa ao nosso povo. Na realidade não parei, porque tive muitas ameaças de fora, muitas ameaças, feitiço, ataques à noite, muita luta na parte do tal pastor. Eu seria morto se não fosse um grande batalhador, um grande
lutador, eu estaria morto, porque houve mesmo ataques e ataques. E eu tive que recorrer a alguns amigos também no mundo espiritual para poder dar mão para a minha sobrevivência. E eu tive que parar de fazer esse vídeo. Muitos angolanos vinham na minha casa como em nome de associação, mas estava em contato com o povo angolano, com familiares da igreja do tal senhor Kamalandwa, a mandar dinheiro, a mandar feitiço. Aconteceu coisa na minha casa, enquanto vocês estão na reunião a conversar, a debater coisas da associação, alguns vão no quarto banho, vão parar na cozinha, a meter coisa na água, sem saber. Aconteceu muita coisa que eu descobri depois, pronto. E com o tempo descobri que a saúde mudou um pouco e descobri muita coisa. Desaparecimento dos documentos na minha casa, chamadas daqui a acolá, da França, Holanda, Portugal, até aqui na Inglaterra. Um pastor saiu da Nottingham, começou a ameaçar. Havia pessoas que viviam em Leeds, que conheciam o pastor, que fazia parte da associação, que são de Bembe, começaram a trazer coisas, a deitar na minha casa, tipo feitiço. Então, meu irmão, eu quero apelar ao meu irmão. Eu sei que você é um patriota angolano, que sempre defendeu, ando seguir seus vídeos, muitas vezes sigo o seu programa. Meu irmão, não dá espaço porque você encontra-se em Angola. E o Kamalandwa, ele é um matador, é capaz de te matar, porque ele tem cunha no seio do governo, tem pessoas que não são angolanos, porque ele não é angolano. Anda com documentos falsos, com a família que ele inventou, diz que o pai é Baluba, ou a mãe angolana, o pai é Baluba, mas ele é Baluba a 100%. Muita confusão que ele tem, às vezes ele utiliza alguns congolês, Baluba, que ele utiliza também na sua parte, porque o congolês, quando dá dinheiro, eles apoiam a maldade e fazem muita maldade. Aquele povo, infelizmente, deixaram uma brecha, uma abertura para aquele povo entrar em Angola. E eu ando a apelar a atenção do povo que um dia vamos assustar, vai acontecer alguma coisa em Angola. Porque temos muitos estrangeiros, muito, que entraram. Nós, quando estivemos fora, nós, macongos, seja, como dizia no Congo, ele chamava o São Paulo, quer dizer, os que eram do sul, de Luanda, chamavam no Congo São Paulo, São Paulos. Nós não cometíamos crime ali no Congo, nós não roubávamos, não matávamos, nós vivíamos como estrangeiros na terra alheia, respeitávamos a lei, obedecíamos em tudo, éramos apenas refugiados, com uma pessoa na cabeça a nos guiar à espera da data da independência, para nós regressarmos. E isso que aconteceu. Agora, não sei, está a entrar muito congolês em Angola, a trazer feitiço, a virar a cor do albino para virar preto, a desenterrar o corpo das crianças para fazer feitiço, a levar jimboa em Angola, a atravessar com dólares, com baril de petróleo. Eu pergunto, será que eles também em Angola estão à espera da independência do Congo? Se não for, então o que vai acontecer no futuro se eles não estão à espera da independência do Congo? Será que não vão sair, ainda vão se aumentar? Não sabemos, e o nosso povo anda distraído, não sabe da muita verdade de Angola. Deixamos o São Tomé e Cabo Verdeano, levaram tudo. Vê lá a crise que está em Angola. O João Lourenço veio, nem está a conseguir.
muitos postos está aí, não está na mão dos angolanos. E um simples pastor está aí a matar o verdadeiro filho de Angola, filho da terra. Nada foi feito. A violar meninas, crianças de 14. E hoje são meninas, são senhoras. Não conseguem sair. A mamã que acabou de fazer o áudio anda escondida há mais de 10 anos. A família, alguns membros estão aqui na Inglaterra, em Newcastle. Até aqui há pessoas que o pastor manipula, que são do Bembe, ou da província do Zaire, nem sei. Entrava em contato comigo, tipo entrevistar, mas afinal arranjava um meio de entrar no meu YouTube. Há pessoas em Angola que me enviavam mensagem em nome de Human Rights, dos direitos humanos, utilizavam o nome de marcas para enviar mensagem, não sei o quê. Afinal, ele precisa fazer isso para poder entrar no meu YouTube, começar a bloquear. E hoje eles têm muita influência no YouTube. Até fizemos tudo, trocamos, viramos tudo. Sempre que eu faço um vídeo, entra, o YouTube deve controlar, a escrever para mim. Muita coisa. Há uma semana atrás eu cometi um erro, falei da ministra Lutucuta sobre as vacinas. Logo bloquearam o nosso canal. Precisava muita intervenção, muita explicação para lhes convencer. De repente, eles se abriram. Agora, eu tive que parar de fazer vídeo em nome deste homem. Tive que parar. Porque descobri muita coisa. E eu vi que tudo que eu já desvirguei, nada foi feito. E se continuar a divulgar coisas, era perda de tempo. Porque o governo não queria saber, estava no mesmo buraco com o pastor. Os pobres que faziam parte da igreja, que saíram, que estavam a lutar contra o pastor, podia acontecer coisas na vida daquelas pessoas de um momento para outro. Eu tive que parar. E agora o meu irmão saiu, está a fazer uma boa luta. Eu estou a apoiar a opinião, o trabalho do irmão, para não parar, mas para ter muito cuidado se aparecer angolano, jovem de Bembe, do Bembe aproximar de ti, aparecer congolês, baluba, os suaílis. Tens que ter muito cuidado nas tuas saídas. Esse pastor é capaz de muita coisa. Tem pessoas na tropa, fardado com documento, que são fábulas, o da segurança. Mas no fundo são congoleses no seio das tropas angolanas. Que pode aproximar-se de ti e te causar danos, problemas na sua vida. E meu irmão, como angolano, estou a apelar a sua atenção, de ter muito cuidado. Veneno anda por aí na mão deste pastor camalado da igreja Imute. Feitiço anda por aí. Ele é um grande feiticeiro, feitiço vindo da Nigéria. Feitiço vindo da igreja congolesa aí no Rigini, onde ele saiu. A maioria das confusões que ele tem com alguns zairenses, porque sabe da história dele, quando estiveram no Congo, naquela igreja Rigini, porque ele era um criminoso, era um gatuno, roubava no Congo.
pedia empréstimo de dinheiro das pessoas lá no Congo. E ele nunca devolveu. O fim, ele acabou de fugir. E o caminho para chegar na Europa, porque no Congo eles próprios aí não conseguem comprar bilhete para poder viajar. O único meio é entrar em Angola, porque em Angola tem também Catanguês Baluba, que encontra-se no meio do governo, encontra-se no governo. É só falar Chiluba e Swahili. Eles vão ajudar. Eles conseguem documento falso, bilhete falso. E no aeroporto também, muitos que estão aí, Catanguês, é só falar em Swahili. Você passa. E muitas vezes que eu falo que aconteceu no RDC, já está a acontecer em Angola. Só ficou ocupar o poder como estava na mão dos santomés e cabo-verdianos. Povo angolano, gostei do trabalho do meu irmão. Agora eu vi que tudo que eu fazia chegava nos ouvidos dos angolanos, chegava nos ouvidos dos membros do governo, e chegava também nos ouvidos do povo angolano. Os que podiam ajudar não queriam ajudar. E deixaram as nossas meninas a sofrer na mão de um estrangeiro que não tem nada a ver com Angola, mas dentro da nossa terra. Aquilo foi uma traição ao nosso povo. E se o governo meter mão neste pastor, digo-vos a verdade, que muitas meninas vão sair, vão contar histórias, vão contar o que aconteceu nas vidas delas. Só que não tiveram oportunidade de sair naquele buraco porque andam fechados. Até algumas meninas não reconhecem aquilo que eles fazem, porque são todas enfeitiçadas. E a saída daquelas meninas precisa uma intervenção grande, espiritual, ou talvez do governo. Se o governo meter mão naquele pastor, ficar preso, haverá uma bênção àquele povo, uma libertação que vai assustar Angola. E muita história vai sair daquela igreja. Muitos vão confessar. É por isso que eu tive que parar. Recebi cartas aqui dos advogados que não existem. Ameaças das províncias da França, alguém diz que vai me bater, porque o Camalando é tio dele. Recebi chamada da Holanda, Alemanha, de Portugal, pessoas a pretender ser angolanas e angolanos. No Cornwall, lá bem longe que vai Penzance. Não sei como que foram lá parar. E vocês devem entender como eles combinavam. Alguém chamava, tipo, entrevistar. De repente você sentia que não, Portugal, Holanda e Alemanha, todo mundo entrava. Dava sinal para apanharmos o homem que está no computador, começa a verificar onde encontra o homem para tirar de dados, medir, não sei o que é, para poder entrar. Como eles fizeram informática, eu fiz a engenharia, são duas coisas, bem que tenho conhecimento disso,
mas não tenho conhecimento como eles têm. Eu disse que hoje tive que falar para ver se o vídeo vai entrar ou não. E para também apoiar o meu irmão que saiu a fazer esse vídeo. Para apoiar o irmão. Eu gostei. Gostei imenso. Gostei imenso do vídeo que você fez. Eu gostei mesmo, gostei. Fiquei mesmo satisfeito de ver que outro irmão se meteu nisso para ajudar as nossas irmãs. Conflito e divisão na IMUT. Está aí. Mensagem do último tempo, Angola. Membros do clero que respondem pelos seguintes nomes. O nosso irmão que Samba saiu José, para apoiar. Ed Diazambi, Que Deus abençoe. Alex Mambi foram impedidos Está aí. de entrar na igreja e fazer parte da mesma, por ordem do reverendo Fernando Kamalandwa. Vocês podem ver o nome, Mensagem a do voz último do tempo nosso em irmão Angola. que está aí a falar. Tudo começou quando o ancião Samba José teve conhecimento da conduta imoral É, criminosas. é triste, Reverendo Fernando Kamalandwa, por sua vez, mas Samba José eu gostei. Abraço a todo o povo angolano. Eu nunca tive medo, mas tive muita luta, muito feitiço, muitos ataques. E no governo, muitos fazem parte do secto com esse homem, o pastor Kamalandwa, um grande feiticeiro. Abraço a todo o povo angolano para apoiar a ideia do seu irmão, ajudar, divulgar as verdades escondidas. Abraço ao meu povo. Até a próxima.